beleza? Aqui quem fala é o Thiago Freitas, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o óleo de coco. Esse produto que começou a ser muito utilizado nos últimos 5 anos e as pessoas usam ele para tudo. Para fritar ovo, fritar carne, para refogar legumes, para comer de colher, para colocar no café, para usar como hidratante capilar, para usar como lubrificante íntimo, enfim. Eu já escutei cada história que até Deus duvida. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, além de me seguir nas redes sociais, que lá eu costumo soltar mais notícias também sobre alimentação. E se você não viu ainda, aqui eu tenho vídeo sobre água com limão em jejum e eu também criei uma playlist sobre diabetes, que é super interessante porque eu conto sobre a história da doença e os tratamentos mais atuais. Clica aqui para você acompanhar essa playlist. E sem mais enrolação, vamos falar sobre quem? Sobre o óleo de coco. Vocês não acham interessante que do nada um alimento que mal era utilizado aqui no Brasil começa a ser galgado como um super alimento? E normalmente quando isso acontece, existe um interesse gigantesco da indústria por trás disso, né? E aí você deve pensar, poxa, é só óleo de coco, né? Aquele coco que a gente come na praia, aquela água de coco que a gente está acostumado, mas a grande verdade, não. Esse óleo ele não era utilizado antes em larga escala, então não tinha um valor agregado muito grande. E hoje, como a indústria do óleo de coco cresceu tanto, o seu valor ele ficou absurdo. E eu trouxe alguns dados para a gente conversar sobre isso. Em 2018, o mercado global de óleo de coco faturou por volta de 2,7 bilhões de dólares. E eles estimam que em 2024 esses valores vão saltar para 4,7 bilhões de dólares. E você ainda acha que é só um produto sem interesse comercial nenhum? Vem aqui comigo. E para entendermos melhor a conversa que a gente vai ter mais adiante, eu trouxe ao lado uma tabela com diversos tipos de óleos alimentares, né? Entre eles o óleo de coco. O que a gente consegue observar? Que em 100 gramas desses produtos, as quantidades de gorduras elas variam muito, né? Por exemplo, em 100 gramas de óleo de coco, a gente tem 82% de gordura saturada, em 100 gramas de manteiga por volta de 63%, em 100 gramas de carne bovina por volta de 50%. Lembrando que a gordura saturada é que traz maior risco para a saúde cardiovascular e para a nossa saúde de uma forma geral, por ter um perfil mais inflamatório. Já as gorduras vegetais, a gente observa que elas têm menos gordura saturada e mais gorduras insaturadas, como as mono e as poliinsaturadas, que já foram relacionadas com melhora no perfil de saúde também. Em estudos de revisão, utilizando o óleo de coco, foi observado que o consumo frequente desse tipo de gordura tem a capacidade de aumentar tanto o colesterol bom como o colesterol ruim. Só que o aumento desse colesterol ruim é numa magnitude um pouquinho maior do que o colesterol bom. Trazendo a seguinte pergunta: será que o consumo desse óleo de coco de forma crônica não aumentaria o risco cardiovascular pelo aumento do colesterol ruim, por exemplo? E normalmente quem vende óleo de coco ou quem defende o seu consumo fala que o óleo de coco ele tem capacidades antifúngicas e antibacterianas. Só que isso não é muito bem verdade, né? Clinicamente, para o ser humano, isso é bem irrelevante para falar a verdade. Então, assim, não existem estudos demonstrando que você consumir o óleo de coco você vai melhorar a microbiota intestinal, por exemplo, ou alterar alguma contaminação fúngica do seu intestino, por exemplo, né? Então, não é tão bem verdade igual vendem. E agora entrando numa outra questão, né, que seria a questão financeira, o preço aí de 200 a 300 gramas de óleo de coco flutua de 15 até 30, 40 reais, dependendo da marca, se é prensagem a frio ou não. E se a gente compara com um bom azeite de oliva, que meio litro gira na faixa de 15 a 20 reais, não faz muito sentido então a gente comprar um óleo que não traz benefício nenhum para a saúde, né? O azeite de oliva, sim, tem diversos benefícios comprovados para a saúde cardiovascular e para outros fatores também vinculados à nossa saúde. Então, já fica bem questionável, vocês concordam? O uso do óleo de coco pensando em melhora da saúde. Bom, já falei sobre a saúde cardiovascular e agora eu vou falar sobre um outro ponto que é um dos pilares de venda, né, desse óleo de coco, que seria a sua capacidade de emagrecimento. Então, qual que é a ideia aqui? O óleo de coco, por mais que o seu perfil de gordura seja um perfil de gorduras saturadas, a cadeia molecular dessa gordura é uma cadeia média, ou seja, é um TCM. Metabolicamente falando, o TCM ele não é tão estocável como gordura e ele é metabolicamente mais fácil de ser utilizado. Ou seja,
As pessoas que vendem ou defendem o uso de óleo de coco dizem que esse óleo ele não é muito absorvido, ele vira energia mais fácil, não é tão estocado. E pelo que a gente vê, não é tão verdade. Então vamos lá. Nos estudos clínicos utilizando TCM, são os triglicerídeos de cadeia média, quando comparam o uso do TCM, e aí não é só do óleo de coco, mas normalmente é um suplemento dessa gordura, né? Então, quando comparam o uso do TCM com alguma outra estratégia de emagrecimento, estatisticamente não é relevante, ou clinicamente não é relevante. As pessoas que usam o TCM, elas não emagrecem mais do que as que não utilizam. Ou seja, o uso de óleo de coco para emagrecimento não faz o menor sentido. Até porque surgiu uma moda, né, bem mais recente inclusive, usando o óleo de coco junto com o café preto pelo seu poder de acelerar o metabolismo. Ou seja, as pessoas usavam a cafeína junto com o óleo de coco para estimular mais o efeito de queima de gordura. E novamente, clinicamente é irrelevante, ou mal, para ser sincero, nem acontece. E um outro ponto curioso, nas pesquisas que eu fui fazendo, né, para fazer esse vídeo sobre óleo de coco, eu cheguei a ler algumas coisas sobre óleo de coco e doença de Alzheimer, enfim. Como vocês perceberam, os estudos eles são bem escassos sobre isso. Inclusive a Sociedade Americana de Alzheimer, eles não recomendam o uso de óleo de coco com essa finalidade, de evitar a doença de Alzheimer. Ou seja, mais um benefício que é vendido, né, e que não tem embasamento científico nenhum. Mas para não ser totalmente injusto com óleo de coco, eu devo dizer o seguinte: como o óleo de coco é uma gordura saturada, existe sim uma forma da gente consumir esse óleo de coco sem trazer maiores riscos para a nossa saúde, né? Quando a gente substitui as gorduras saturadas da nossa alimentação, então, por exemplo, as gorduras animais de uma forma geral, de leites com maior carga de gordura, iogurtes ou queijos, ou mesmo carnes, então a gente troca esse tipo de consumo de alimento, esse tipo de gordura, pelo óleo de coco, a gente não observa um aumento tão acentuado do colesterol total. Só que qual que é o ponto? As pessoas estavam trocando, por exemplo, um óleo vegetal, tipo um óleo de soja, um óleo de milho, ou até mesmo um azeite que usava para refogar as coisas, pelo óleo de coco. Ou seja, eles estão adicionando mais gordura saturada num preparo, num momento que já tinha bastante gordura saturada. Por exemplo, grelhar uma carne com óleo de coco, ou refogar uma cebola e o alho com óleo de coco e ainda consumir uma carne nessa refeição. Ou seja, dá para consumir o óleo de coco no seu dia a dia se você gosta desse óleo? Sim, dá para consumir o óleo de coco, desde que as substituições sejam feitas da forma mais correta. E para isso, uma avaliação com o nutricionista é fundamental, para ele conseguir equalizar, uma vez que você gosta do consumo desse produto. Agora, se o foco é emagrecimento, eu acho que eu já te dei diversos motivos que não funciona, concordam? E aí galera, o que vocês acharam sobre as informações que eu trouxe para vocês sobre o óleo de coco? Aparentemente ele não é esse mocinho que vendem, né? Ele traz mais prejuízos para a saúde do que benefícios. Mas, se você gosta do sabor desse óleo de coco, dá pra gente introduzir no seu padrão alimentar sem trazer tantos malefícios para a saúde. Me digam aqui nos comentários, vocês usam óleo de coco, vocês gostam do óleo de coco? Vocês já ouviram falar dessas histórias que eu comentei ali na introdução sobre hidratante capilar, por exemplo, com óleo de coco? Deixa aí que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou nutricionista e antes de ir embora, não se esqueça do quê? De se inscrever no canal, curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, Nutri_Tips, para mais informações baseadas em o quê? Em ciência sobre alimentação. É isso aí galera, falou, valeu e até semana que vem. Tchau!